Então, vamos lá. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos um vídeo assim um bocadinho diferente. Nós já gravamos um há 500 anos, mas nunca foi publicado. E nós estamos a responder a perguntas de resumo de um ano de obras. It's been 9 to 5 just so I could get to know ya, to show up. Yeah, you've been on my mind. You're everything that I dreamed of. Para quem não nos conhece, eu sou a Bárbara. Sou o André. E nós estamos neste momento a renovar uma casa senhorial bem antiga, muito grande, com as nossas próprias mãos. Parece loucos, não é? Mas é verdade. E hoje vamos responder a várias perguntas que nos fizeram nas caixinhas que nós deixamos no Instagram, nos stories. Perguntas sobre, durante este ano, o que é que se passou, o que é que nós mudaríamos. Já estive a dar assim uma vista de olhos pelas perguntas e tem perguntas super interessantes que eu acho muito importante refletir, principalmente quando estamos há tanto tempo numa obra tão grande e estamos a ser nós a fazer. Há certas coisas que nós entregamos a profissionais, canalização, eletricidade, telhado, enfim, mas as outras coisas somos todas nós que estamos a fazer. Portanto, vamos começar a responder. Primeira pergunta. Fizeram esta pergunta várias vezes e eu acho que isto tem a ver com o facto de termos atravessado agora uma fase assim menos boa. Maior dor de cabeça até agora. Foram tantas. Exato. Foram tantas. Mas qual é que foi aquela que te tirou mesmo do sério? Talvez não encontrar profissionais decentes, como poder ficar lá. Acho que é o pior. Também foi essa. Porque nós tivemos uma fase assim muito má. Há certas coisas que não... Podíamos ter sido nós a fazer, mas numa casa deste tamanho era só irrealista nós fazermos isto. Nós, sem qualquer tipo de experiência. O telhado foi uma delas, que está uma borrada, que vamos ter que refazer muita coisa. Para mim, foi os prazos. As pessoas combinarem comigo uma coisa e não aparecerem. Mentirem-me completamente do sério. Porque eu acho que isto tem a ver com brilho no trabalho. E se a pessoa não pode, numa certa altura, diz que não pode. E isto tira-me completamente do sério. E, infelizmente, em Portugal, isto é muito normal acontecer. E eu acho que é o que leva as pessoas à loucura. Durante uma obra, tipo os atrasos. Quantas vezes é que nos disseram, ai, é para a semana? Então, próxima pergunta. Achas que vai mais um ano de obra pelo menos? Quantos anos? Para tudo? Com anexos? 6. 7, 8. Com anexos. Com anexos. A casa toda. Eu acho que as pessoas não têm noção do tamanho desta casa. É que não é só a casa. É a casa, os jardins, a garagem, os anexos, o terraço. O terraço é monstruoso. São 60 metros quadrados. A casa só principal tem 350. E somos duas pessoas a fazer. Nós não temos ajudas. Temos a tua mãe, que vem de vez em quando, mas ela não faz estes trabalhos que nós fazemos. É óbvio que isto vai durar, pelo menos, eu vou ser muito honesta. E ele estava a contar com uns 8 anos. Por aí. Portanto, e agora o pessoal todo do outro lado, isto nunca mais acaba. Vou-me embora, tchau. Agora é assim, não é porque a gente atrasa, é porque isto é realmente muito trabalho. Próxima pergunta. André, Já. como é lidar com as indecisões da Dona Bárbara? Olha, diz a verdade, sei que andas. Agora, há certas coisas que te irritam? Ou não te irritam? Não. Sabes que eu nem sou muito tranquilo. Quais são as indecisões? Se fazemos o padrão... O gesso cartonado! O gesso cartonado, depois cortas. Opa! Quando fazemos o gesso cartonado, tipo, assim em cima, assim em baixo, tipo, sabes que isso também não me estressa. Não, mas por exemplo, agora com estas coisas da... Nós estamos aqui com uma indecisão por causa de ficar a ver se a pedra das janelas ou não. Era uma coisa que eu gostava muito e das obras de referência que tenho de reabilitações, a pedra está à mostra e eu gosto muito. Mas o André está... Temos que ver, tipo... Enquanto está por se fazer, podes fazer as decisões que quiseres. Depois, se está feito, é que era pior. Mas houve assim alguma cena que... houve uma cena. Houve uma cena, aí está. De quê? O chão. Chão. O pavimento.
O André não gosta em espinha. Não. Mas isto foi um problema grave cá em casa pela primeira vez na vida. E eu perguntei-lhe, mas afinal quem é que manda nestas coisas da decoração? És tu ou sou eu? Porque ele sempre disse que era eu. Mas ainda não me convenceste que chão em espinha? Não, ele não gosta do chão em espinha. Pronto, o que é que eu queria fazer? Cá em cima não, mas lá em baixo, nas salas, eu queria pôr, nós vamos pôr cerâmica e imitar madeira. E eu queria pôr em espinha. O André não quer. Não gosta. É que é possível alguém não gostar daquilo. Eu até vou deixar aqui uma imagem para saberem o que é que eu estou a falar. Como é que tu não gostas? Ainda não me convenceste. Não convenceu, pronto. Mas é isto. Mas então é fácil lidar comigo. Nessa parte, sim. Então, próxima pergunta. Ao fim de um ano de obras, o entusiasmo com que começaram é o mesmo ou baixou? Não, eu acho que não baixou, até porque quanto mais perto está, mais entusiasmo há, mas Eu acho também que não é estava diferente. não estava à espera de tantos problemas também. Yeah. Mas eu acho que é mais diferente. cansado, mas com o mesmo entusiasmo. Aquilo que eu sinto é que no início nós estávamos um bocado perdidos porque não sabíamos por onde é que nos havíamos de virar, não é? Era muita coisa ainda para fazer na casa e foi muito trabalho físico, muito puxado. E o entusiasmo era outro, o tipo de entusiasmo era outro, eu acho. Estávamos numa fase em que a gente ia arrebentar, não te lembras? A gente chegava aqui a arrebentar, e agora não, agora o entusiasmo é... Somos muito cautelosos nas decisões que tomamos, tipo, pensamos muito, às vezes preferimos não fazer uma coisa num dia para tomar a decisão com mais calma, portanto, estamos entusiasmados na mesma, mas somos muito mais exatamente, mas com muito mais cabeça. Olha, por exemplo, a cor da casa, achávamos que tínhamos decidido, não foi? E já não, porque isto é normal, não é questão da gente baixar os braços ou perder entusiasmo, ou o que quer que seja, são lições que nós vamos aprendendo, é um ano, é muito tempo, aconteceu muita coisa num ano, não é só a nível de obra, a nível pessoal também, e isto muda a nossa forma de estar aqui, não quer dizer que a gente perca entusiasmo ou que perca o amor à casa, estamos extremamente cansados, que é o normal, já levamos muita porradinha, que eu costumo dizer, já levamos muita porradinha, já aprendemos muita coisa, se calhar somos um bocadinho mais frios em certas coisas, não achas? Acho que tomamos decisões menos com o coração em certas coisas e mais com a cabeça. No início era muito, não era? Aquela cena de pá, a gente vai sem medos e vai não sei o quê. Agora é muito mais, ok, calma, nós já passamos por isto, vamos dar um passo atrás e rever as decisões com calma. E isto é uma coisa que só se ganha com experiência de obra. Neste ano de obras, o que faziam diferente se começassem agora? Olha, eu não contratava quem tinha contratado. Também não. Não aceitava conselhos, quem aceitaria? Eu também não. Mas eu acho que foi muito importante. Eu acho que foi. E apesar de não ter gostado, e foi das coisas que mais me tirou saúde do corpo, eu acho que foi muito importante. Acredito. Mas se eu soubesse o que hoje... Pois. Ainda pensas muito nisso? Não muito. Está com muita coisa aqui dentro, hein? Esqueci um bocado mais tranquilo. Está com muita coisa guardada aqui dentro ainda, eu percebo-te. Eu acho que foi importante para nós. Acredito. O que aconteceu. Acho que foi muito importante. Vocês só sabem de missa à metade, ok? A gente não falou aqui, nem pode falar. De um décimo do que se passou. Mas foi assim uma coisa bem grave e teve consequências para nós, eu acho que mais a nível psicológico, mais que o que estávamos à espera. E o André ficou... André ficou. O que é que eu fazia diferente hoje? Ora bem, se fosse a nível de casa, o André responde por mim que ele sabe qual é que é a minha resposta. Mantia das janelas. Mas não era as janelas todas. Tinha
mantido as janelas do solário até conseguir trocar por uma imitação das janelas a sério. Nós quando compramos as nossas janelas, foi uma prioridade muito grande o telhado e as janelas, porque a casa tinha infiltrações muito grandes. E uma das coisas que eu mais me arrependo é que o André está sempre a dizer a mesma coisa, nós não tínhamos dinheiro para pôr as outras. Eu sei que não, mas ao menos eu tinha mantido as originais, apesar de estar em mau estado, mas eu tinha mantido as originais até conseguir comprar umas que fossem réplica das originais. A coisa que eu mais amava nesta casa eram as janelas que a casa tinha. E tenho muita pena de não conseguir encontrar réplicas exatas das janelas que a casa tinha, mas com a eficácia energética que estas têm, porque a principal questão é esta. Não vale a pena eu querer manter as janelas de uma casa desta época, não é? Porque eram feitas em madeira, os vidros eram super fininhos, portanto isto não tinha qualquer tipo de isolamento. Não era sequer uma hipótese manter aquelas, mas eu queria uma réplica das que lá estavam. Os puxadores para mim eram um tesouro. Já não me lembro. Fogo, era aqueles que rodavam. Tens na cozinha, sim. meu? Já sei. A minha sanidade mental agarra-se às janelas que ainda deixei da cozinha, que graças a Deus que eu não as tirei, que eu ia tapar aquilo, Cristo. Eu devia estar doida. Mas é a coisa que eu mais me arrependo de ter tirado. Pronto. Porque neste momento nós tivemos que colocar vitrais fixos em 3 janelas do solário e eu queria que elas abrissem. Mas na altura nós tivemos que pôr vitrais fixos porque nós não tínhamos como investir em janelas que abrissem. A diferença de preço era muito grande, porque os vitrais são muito grandes. Mas um dia a gente troca, não troca? Próxima pergunta. O que vos surpreendeu mais pela positiva na casa depois de começarem a mexer nela? Fiquei muito feliz quando percebi que a estrutura da casa estava ótima. Fiquei mesmo muito feliz. Era isso que tu me ia dizer? Achei que tivesse pior. Eu achei que tivesse pior. E estava sempre com aquele pezinho atrás de que, oh meu Deus do céu, isto vai estar tudo podre. Mas não. E eu fiquei mesmo muito feliz. Por exemplo, estava muito preocupada com possíveis rachadelas nas pedras da estrutura da casa, na fachada e assim, e não tem. E eu fico tão feliz. Vocês não têm noção, porque poupa-se muito dinheiro. É das zonas que se gasta mais dinheiro, é na estrutura da casa, no reforço e afins. Próxima. Qual foi a tarefa mais difícil? Pombos, terraço, placar, demolições. Eu acho que tivemos tantas difíceis, pá. Olha, para ti, foi a coisa preta do terraço. Mas alguma mais difícil do que a coisa preta para mim? Quando demolimos os tetos. Para mim foi muito complicado. O ar, o respirar mesmo com as máscaras. Mas era mais divertido. Para o André era mais divertido. Por exemplo, arrebentar estas paredes todas aqui também foi difícil, mas foi divertido. Mas então para ti qual é que foi a mais difícil? Foi acartado pelos estouros das paredes. Para mim, o André diz que para ele foi acartar, tirar o entulho todo daqui dentro de casa, quando nós demolimos as paredes divisórias dos quartos. Não era nem por acartar, era por causa do ar, era horrível. Sim, a argamassa, a cal, que revestia as paredes, era de uma grossura monstruosa e eram toneladas. E foram contra as paredes, 1, 2, 3, 4, 5 paredes. 5 paredes de tabique, toneladas, tem tudo. E foi muito complicado. Para mim também foi, tanto é que nós depois contratamos pessoas para virem cá retirar o entulho. Cá dentro que nós já estávamos, o ar era horrível, o ar, tipo, mesmo com máscara, era um cheiro intragável. Nós já estávamos fartos. Para mim o mais difícil foi demolir os tetos, porque para além do ar da cal, era o pó, o cocó do pombo, indescritível. A quantidade que tinha nos tetos era surreal. E o cheiro que esta casa tinha, eu tenho um nariz super sensível, o cheiro que esta casa tinha era surreal. Eu já não aguentava ver mais cal à minha frente. Até porque fizemos isso antes. Foi a fase antes mais de partir difícil. as janelas.
Foi horrível. Lá embaixo, então, na sala, aquela parte, eu nunca mais vou esquecer da sala. Aquela parte estava horrível. A sala, gente, aquilo foi... Eu sei que os time-lapses não fazem jus ao trabalho que nós tivemos. Arrancar o taco. Arrancar o taco daquela também foi horrível. O taco! Olha, nós ficamos com as mãos pisadas, com luvas e tudo. Também foi horrível. Aquela porcaria não saía, aquilo tinha pregos assim, espetados em cimento. Pois foi. O André adora demolições, é a cena dele, ele adora demolições. Eu gosto muito mais da fase em que estamos. Acabamentos, entrar material novo, isto do gesso cartonado, estou-me a divertir imenso. A única coisa que não me faz divertir é quando são áreas monstruosas, tipo o terraço, é giro e tal, começar a fazer a impermeabilização, mas Deus me livre. Nunca mais acaba. 60 metros quadrados, aquilo nunca mais acaba. Pronto, o que torna complicado... Eu acho que é isto. É isso, é. O que torna tudo desesperante e trabalhoso é o tamanho da casa, porque se a casa fosse metade desta, era tudo muito mais fácil. Arrancar a cal das paredes foi também muito. E depois era muito mais que o que não estávamos à espera, porque a camada de cal era assim, não era assim, não era um reboco normal, aquilo era assim. Próximo. André, o que pensaste inicialmente quando viste a casa e o estado em que ela estava? Tu lembras? Eu quando entrei nem via nada. Nem via pombas, nem cocó, nem nada. Só vi isto acabado. Sabes que eu não me lembro a primeira vez que vi a casa? A sério? Sério? Acho que vou cortar esta parte. Como é que foi? Como assim? Como é que foi? Viemos depois, a Gabriela veio-nos mostrar a casa e tu depois vieste ter comigo. Que eu fiquei aqui à tua espera sentada no alpendre. Eu lembro de tu mostrar uma casa por videochamada, mas depois eu fiquei sentadinha no alpendre à tua espera. E eu saí de trabalho. Nós demos logo o sinal e tudo. Eu sei que sim, mas eu lembro de tu por chamada. O André, a primeira vez que viu a casa foi por videochamada. E nós demos o sinal. Sim. E nós demos o sinal sem ele ver a casa ao vivo. Portanto, na confiança. Eu acho, mas eu lembro-me quando tu vieste, e foi a primeira casa que o André sorriu. Não, eu lembro que gostei muito da casa. Tu gostaste muito da casa. Sim, e tu viste, eu acho que tu ali percebeste o potencial dela. Acredito. A casa estava um nojo. Lembro-me do cocó da pomba. Ei, estava um nojo, a sério, um nojo, os móveis por todo lado. Não vais estar a tirar os móveis. Eu lembro-me daquela banheira ali. Cocó até à China. Próximo. Podes comentar um pouco a expectativa versus realidade para termos noção. A expectativa nunca corresponde à realidade. Lamento informar. Por muitos cálculos que tu possas fazer, por muita coisa que tu tentes controlar, tira o cavalinho da chuva. Nunca vai corresponder àquilo que tu idealizas. A não ser que sejas super pessimista, ok? E que já faças as cenas com uma margem e em termos de tempo e dinheiro. Eu acho que o que acabou por sair fora da minha expectativa foi o tempo, não foi o dinheiro, foi o tempo, porque eu tenho noção do investimento que é necessário numa casa destas. Tempo que nós, não somos nós, porque eu sei quanto tempo é que eu demoro a trabalhar e o André, são os outros. Aquela questão que eu estava a falar há bocado, de não aparecer a horas, de adiar e não sei o quê, isto é que estraga a expectativa. O teto acabou o quê? 3 meses depois? O quê? O telhado? O telhado, Deus me livre, aquilo ia demorar quanto tempo? Demorou mais 3 meses, não foi? Só o foi telhado, né? O resto um mês não aparecem, estão a perceber. Portanto, o que lixa a expectativa, o planeamento, é quando estamos dependentes de outra pessoa. E a outra pessoa não é séria com o trabalho. Pronto, isto é que lixa o planeamento. Porque nós já contávamos estar cá a viver. Próxima pergunta. O que farias neste momento se viesse mais um anjinho na família? As obras paravam? Não vem mais um anjinho para a família. Exato. Não, gente, não vem porque nós não estamos. Eu acho que quando falam em anjinho, calculo que seja filho de 2 patas. Calculo que seja outro bebê. Não vem, gente. Só se for um acidente. Mas os acidentes acontecem quando queremos. Portanto, não vem, porque não é a altura. Não. Não estou alinhada com isso. O Benji está a ficar mais independente. Eu adoro esta fase deles, em que eles se tornam um bocadinho mais independentes, falam imenso. Outro bebê agora, não. Não quer dizer que daqui a uns anos a gente não nos deu uma tolice e a gente não queira. Mas estamos numa fase da nossa vida, com isto da obra, com isto da casa, com
é tanta coisa. Normal, temos tempo para respirar, quanto mais um bebê. Agora, se viesse um bebê por acidente, o que é que a gente vai fazer? Siga, mais um. Mas não parava a obra. Mas não parava a obra, como é óbvio, porque a gente precisa da casa feita. A obra. Agora, é óbvio que provavelmente eu não ia conseguir fazer 1/10 daquilo que faço, as coisas iam ser feitas com mais calma, como é óbvio, mas não vai acontecer, não está sequer nos nossos planos. Temos muita coisa a acontecer, muitos filhos de 4 patas a acontecer também. Portanto, é muita coisa para sustentar e tudo isto custa dinheiro. Não vai, eu sei que vocês queriam, mas não vai acontecer. Já sentiram que deram um passo maior que as vossas possibilidades, físico e emocional? Acho que não. Estamos um bocado doidos. O que é as nossas possibilidades? Eu acho que só o passo de comprar esta casa já foi o mais louco deles todos. Assumir uma obra deste tamanho, não sentimos que foi maior que as nossas possibilidades. Eu acho que até nós nos temos superado imenso. Não achas? Eu nunca pensei que fosse conseguir fazer tanta coisa. Próxima. Andrezinho, do coração. Há um ano, imaginavas uma mudança tão drástica no teu dia-a-dia? Beijinhos, família. Não. Não. O André tem passado por uma cena emocional e grande, não é? Um bocadinho. O André não gosta de falar disso. Mas o André tem passado assim saiu do trabalho em que estava, o único trabalho que conhecia, pôr-se a full time em obras, numa casa assim, e nós sem experiência, tem um impacto emocional muito grande. E por isso é que eu vos digo que muito mais do que trabalho físico, há aqui um trabalho emocional que só quem passa por isto não é treta, ok? O que eu estou a dizer não é, porque fica bonito, não é nada disso. Só quem passa por isto é que sabe o quanto custa ultrapassar certas questões pessoais que vão surgindo durante o processo da obra. E eu não sou a mesma pessoa que era há um ano atrás, nem o André é a mesma pessoa que era há um ano atrás. E o André então não é mesmo a mesma pessoa. O André não é mesmo a mesma pessoa. Não quer dizer que seja para pior ou para melhor, mas cresceu muito como ser humano. Outra, próxima. O que acham de uma pessoa sozinha fazer o mesmo? Vale a pena pagar para ter outra pessoa a trabalhar também? Uma pessoa sozinha numa casa deste tamanho é realista. É realista. E não é só por ser uma casa deste tamanho. Há muitas tarefas que precisas sempre de um apoio, de alguém contigo. Eu vou-te dar um exemplo de cenas simples. Por exemplo, colocar a estrutura do gesso cartonado. Só o facto de estar uma pessoa a apoiar de um lado da estrutura enquanto tu aparafusas o outro é a salvação do dia. Portanto, tu és muito mais rápida a trabalhar quando tens alguém a apoiar. Por exemplo, eu estava nas escadas. O André não estava propriamente a fazer o gesso, tipo a colocar a estrutura, mas estava ali. Ter este apoio faz com que tudo seja muito mais ágil a fazer. Se fores tu sozinha a fazeres tudo, vais ficar extremamente cansada. Porque houve uma vez que eu vim à casa tentar fazer o gesso sozinha, não foi? Tu ficaste os miúdos em casa. E Deus me livre, eu fui para casa que eu estava só e não tinha feito nada. Puderes ter alguém a apoiar-te, 1000 vezes melhor. Próxima. Qual a importância de serem 2, para além do volume de trabalho na gestão do ânimo e stress? Eu acho que para nós, sermos nós os 2, foi o ponto-chave. Porque nós completamos-nos super bem, não achas? Sim. Imagina, ele gosta de umas coisas, eu gosto de outras. Isto ajuda a manter o ânimo em tarefas diferentes. Há certas coisas, por exemplo, quando o André está a ir assim mais abaixo, o que é que foi da outra vez que estavas tipo... Foi nas demolições? O que é que estavas assim, tipo... Ai, não me muito mal... Foi a partir das paredes. Pois foi! Eu já partir uma... Íamos só partir uma, Ia ficar a faltar 2. Ia ficar a faltar 2 e eu tipo... Não! Tu vais demolir isto tudo hoje! Ele está maluca! Foi muito lindo. Demoliu. Tudo. Porque a questão é, eu acho que também tem muito a ver com isto, somos um casal e conhecemos-nos muito bem um ao outro. Então eu sei qual é que é o limite dele. E ele não estava no limite dele. Ele estava cansado. Mas o cansaço não é desculpa. Porque ele quando vai ao ginásio também fica todo roto, mas não para as repetições. Portanto, aqui também não ia parar. Estão a entender? Era para demolir tudo, é para demolir tudo. E eu acho que comigo... E ele é tipo um pilar muito emocional, porque eu faço a parte de um bocado administrativa da coisa, que vocês não têm noção de outra maneira. E ele
quando eu começo a entrar em colapso, eu berro com tudo e toda a gente. Eu entro um bocado assim em paranoia e fico super mal disposta. E ele entra numa andade de palhaço. E ainda me irrita mais, mas depois faz-me rir. Então ele tipo, está ali a lixar-me a cabeça, a lixar a cabeça, assim, mas ele sabe que eu preciso que ele me irrite, que é para eu tirar a cabeça das cenas que me estão a irritar e ficar irritada com ele. E depois a gente trata do assunto porque acaba por, ou ele faz uma palhaçada, ou ele faz não sei o quê, dá umas beijocas, está feito. Portanto, é assim um bocado, gera um bocado o meu stress. Eu quando fico muito irritada, eu tenho assim uma paciência gigantesca para certas coisas. Eu gosto das coisas e planeio muitas coisas. E quando as coisas saem fora do caminho, eu entro mesmo em colapso mental. E ele ajuda-me a encontrar o caminho outra vez. Tipo, foca-te nisto. Mas ultimamente nem conheci nada disto. Ultimamente você não caos. Cadê? Ultimamente ela não causa e eu ando a gerir tudo isto, mas pronto, daqui a uns tempos eu descanso e ele gera-me a mim. Acho que é um bocado isto. É por isso que é importante serem dois. Principalmente duas pessoas que se conheçam muito bem, que acabam por apoiar muito uma à outra. Próximo. O que sentiram quando acabou a fase da demolição e o sentimento da primeira coisa feita com as nossas próprias mãos? Para nós é muito difícil, nós já fizemos tanta coisa que... E é tudo, então, uma coisa complementa a outra, que nós não conseguimos individualizar o trabalho, tipo, do género. Nós ainda não começamos a fazer, e eu associo estas perguntas mais a coisas muito próprias, tipo, do género, impermeabilização do terraço, colocar pavimento no terraço. Isso são fases, assim, de fechar. E nós até agora nunca fizemos uma fase em que sentimos que a gente completou por completo. Não foi completou por completo, que é a grande cena. Exato. Terminamos assim por completo. E é muito complicado para nós conseguir dizer o que é que sentimos, porque na realidade nós temos sempre alguma coisa para fazer a seguir. Por exemplo, nós andamos sempre a complementar com o gesso cartonado e com o terraço. Portanto, nós nunca sentimos que estamos a fazer só uma tarefa e que completamos... Olha, por exemplo, fazer a garagem, aquele antes e depois daquela gaita mortinha para pintar. É, falta só isso. Porque a garagem estava-me a fazer muita confusão. Mas isso deve ser das coisas mais fáceis. Sim, mas a garagem estava-me a ter muita confusão. E foi uma tarefa que quando terminamos, e foste tu que vieste cá terminar cá a casa, quando terminamos foi um alívio gigantesco, porque nós queríamos avançar com outras coisas e queríamos muito fazer aquilo para a flor. Quando terminamos e vimos o antes e depois, eu quando vejo a fotografia da garagem antes, eu estou mortinha para pintar. Para vos mostrar, por isso é que ainda não fiz o antes e depois. Mas é uma diferença muito grande. Aquilo que nós sentimos é mais está feito, siga. Bora para a próxima. Bora para a próxima, porque ainda temos muito para fazer. Portanto, tentamos não nos focar muito naqueles... Não nos podemos focar num sentimento de que acabou, porque na realidade não acabou, ainda há muita coisa para fazer. Mas claro que a gente para apreciar um bocado o trabalho, mas se calhar não paramos o suficiente. Se calhar não. Parar para... Não temos muito tempo. O que me deu mais alívio de ter acabado foi os tetos. Isso eu Aquilo lembro. foi um inferno, mano. Que eram muitos. E custava muito fisicamente, tipo, estavas a fazer aquilo com um pé de cabra, meu. Ficaste com bolhas nas mãos. Fiquei. Ele estava sempre com feridas nas mãos e usava luvas. Aquilo não foi dos tetos, ficamos traumatizados. O que mudaram na obra e planeamento. Só que em cima, pai, umas 20. Deus me livre, não mudou muito. A dar-nos o facto de nós estamos a demorar mais tempo a fazer e não ser assim. Está-nos a fazer tomar decisões inacreditáveis. Há uns tempos atrás, por exemplo, se eu tapasse as janelas da cozinha, eu ia-me arrepender para o resto da minha vida. Coisas que nós íamos fazer e que com o tempo acabamos por mudar. O nosso quarto, fazer switches. Nós não íamos fazer, nós demoramos imenso tempo a decidir quantas casas de banho aqui ia ter a casa. Não foi? Portanto, há aqui muita coisa que mudou com o tempo. Por exemplo, eu perceber, como já passou um ano, eu sei onde bate o sol. Eu sei como entra o sol cá em casa. E isto foi muito importante para eu decidir alguns acabamentos, a disposição da casa e como é que eu ia fazer certas coisas. Portanto, por exemplo, o saber isto do sol fez-me perceber que aquelas claraboias do terraço que dão para a casinha da empregada em baixo e as janelas que dão para a cozinha são essenciais para dar luz à cozinha e que nós achávamos quando íamos a casa que aquilo não dava luz nenhuma. Por isso é que nós íamos tapar as janelas. Portanto, o tempo ajuda muito a tomar boas decisões e houve muita coisa que mudou, o quarto, as janelas da cozinha.
Nós chegamos a ponderar tirar a cal do alpendre, não vamos tirar. As casas de banho, a disposição das casas de banho. Nós tivemos muito tempo a maturar estas coisas. Portanto, neste momento, nós imaginamos a casa... Mudavas alguma coisa? Agora? Eu acho que aquilo que nos está a dar mais dores de cabeça, pois não é dores de cabeça, mas temos algum receio com a decisão, é a cor, da casa. A cor da casa, e eu gostava muito de vos mostrar decoração. Porque só quem conhece a fachada tem noção do impacto que a cor... Às vezes pode ser aquela simples cena de opa, é só uma cor, fica tão gira. Eu mostro-vos uma fachada muito pequena da casa. A outra fachada da casa é uma coisa enorme. E nós temos de ter muito cuidado a escolher a cor. Porque nós temos um tema para a casa que tem que funcionar com ela. E esta fachada, a fachada de fora da casa, como é muito contínua, muito grande, muito comprida e muito alta, a cor... Imagina, se eu pintar um bocadinho de cor-de-rosa ali à frente, não é igual ao cor-de-rosa que é aqui atrás. Porque ainda por cima o sol bate na fachada o dia inteiro. E eu estou chateada, porque nós escolhemos aquela cor maravilhosa, o que nós demos o nome de aconchegante, aconchego, que é linda aqui à frente, e eu pintei na frente da casa com o primário e já não estou a sentir a cor como estou a sentir aqui no alpendre. Portanto, isto é um problema. Como é que nós sempre que gostamos de cores numa fachada da casa, quando nós pintamos a outra, porque a casa tem 3 fachadas, em 3 orientações muito diferentes, portanto, nascente, sul e poente. Por exemplo, a luz de poente é muito mais amarela que a luz nascente, que é azul. E isto muda o tom, a cor, muito! Então nós temos que pintar nas 3 fachadas e nós queremos sentir que esta casa fica tipicamente portuguesa. Nós queremos respeitar a herança da casa. Então nós estamos a tentar conjugar o tema da casa que nós temos planeado, todo o projeto, e nunca sair daquela arquitetura portuguesa, as cores portuguesas, das casas portuguesas desta época. Isto é muito difícil de conciliar. Próxima pergunta. Qual foi a decisão mais difícil que tiveram que tomar até agora? E já agora quais as mais fáceis? A mais difícil foi a cor da casa. Que ainda não decidimos. A cor da casa. Mas eu acho que essa não foi a mais difícil para mim. Qual foi a mais difícil? Gostou-me muito de molir as paredes e retirar os rodapés. Muito ao ponto de eu as ter guardado para fazer uma imitação, uma réplica daquilo, à perfeição. Porque aquilo para mim era ouro. E eu tenho muita pena ter de tirar aquilo. Estava cheio de bicho da madeira e nós tivemos que demolir as paredes porque o próprio tabique já tinha o bicho da madeira e tivemos que reduzir a quantidade de madeira da casa, por isso é que o chão também foi todo substituído. E custou-me muito aquelas moldurinhas à volta das janelas, tudo aqui, por exemplo, esta cena de querer manter a pedra porque é igual ao original, e eu amava a casa original. As cores é que não estavam muito certo, a casa tinha cores que era uma cena alucinante, tipo papéis de parede, que era loucura. Mas o original para mim, aquelas madeiras, aqueles trabalhados, que ainda resta aqui alguma coisa, eu guardei isto porque eu tenho que fazer réplica disto. Porque senão eu vou ficar maluca da cabeça, tanto é que eu já estou a fazer a cabeça do André para manter aqui a pedra à vista. E tu, qual é que foi a decisão mais difícil que tiveste que tomar? Comigo foi a cor, está a ser a cor. Ainda não está. Ainda não está a decidir, é mais difícil. E a mais fácil? Posso fazer? Arrancar, podes. Mandar os componentes embora. A minha foi arrancar o chão do wall, foi tão fácil. Tão fácil. É aquelas escadas? Aquilo era horrível. Tão fácil tirar aquele azulejo. Eu sei que aquilo tinha um valor maravilhoso para muita gente. Mas era horroroso. Era preto e vermelho vivo. Só que não dava para perceber que era preto e vermelho vivo, porque estava sujo. Mas era vivo. Foi a decisão mais fácil, gente. Muito assim. Eu tomei aquilo em literalmente no milésimo de segundo que vi o chão. Próxima pergunta. Qual foi aquilo que achavam que ia ser super fácil e rápido e não foi nada assim? O terraço. O terraço apanhou-me de surpresa e eu explico-vos o porquê. Eu quando vi o terraço pela primeira vez, eu nunca achei que tivesse que retirar aquela coisa preta até ao fim. Eu achei que ia passar a máquina de pressão, ia ser a maior parte e depois podia assentar, impermeabilizar por cima daquilo. E não podia fazer isso. Portanto, foi muito custoso e houve muita gente que perguntou o porquê de ser só eu a fazer aquilo e não o André. Eu explico-vos o porquê. Não foi porque ele não quisesse, ok? Ele é perigoso com a rebarbadeira.
É só isso. E ele magoa-se com... É muito estabalhoado nestas coisas assim. Eu não gosto que ele trabalhe com este tipo de ferramentas que se pode magoar a sério. Era uma coisa muito minuciosa e eu prefiro ser eu a fazer. Ele depois faz outro tipo de tarefas do que eu estar a obrigá-lo a fazer aquilo ou ele sentir-se obrigado a fazer aquilo, dar a geneira como deu. Tá? Porque o André... Posso contar? Conta tu, então! Conta tu, foi muito lindo. Conta tu. Ele lascasse e eu lasquei com a rebordadora ao fio da rebordadora e não reparei, depois ao pegar na máquina peguei exatamente na parte do fio onde estava lascado e apanhei um choque, senti durante 3 minutos. O André, para quem não percebeu... No primeiro dia Eu estava chateada, ele estava sempre a dizer eu ajudo. Eu disse, André, não quero, vais-te magoar. E durante meia hora ajudei. Durante meia horinha que estava a correr bem. Ele pegou no raio da rebarbadora, não sei se vocês estão a entender. Foram 20 minutos até dar a geneira. André, foram 20 minutos! Vai, meia hora. Sim. Ele pegou na rebarbadora e estava todo contente, eu estava sempre a avisá-lo com a porcaria do fio, eu estava sempre a avisar com o fio, sempre, a toda a hora, tipo, afasta o fio, tu vais deixar o fio, afasta o fio, nada, ou desmarcador, sempre, como ele faz sempre com a barba, sempre. De um momento para o outro, oh amor, isto deixou de funcionar, o que é que se passou? Gente, ele pega no fio, e eu nem vos consigo descrever o que é que aconteceu, porque ele fechou e disse, eu não consigo ler. E já tive que fazer uma força para tirar a guarda da minha mão, filho. Se soubesse. Foi-se. Ele, o que é que aconteceu? Ele lixou um bocado do plástico que protege os fios elétricos da rebarbadora e agarrou precisamente no sítio onde os fios estavam expostos. Também tive azar. Não tiveste azar, é tolice. O fio era para ir assim. Ouçam, ele agarrou naquilo, não conseguia largar, apanhou um choque elétrico, ele sentiu aquilo durante meses, vocês não estão a entender, ele ficou sem braço. E ele... Foi atrás, foi no tríceps. Oh, vai, esqueçam, foi um filme, pronto. Próximo. Qual o desafio que vos deu mais pica a agarrar? O André foi... Corte, tu seja demolições? Tudo que seja demolições e eu estou extremamente entusiasmada por aplicar o pavimento no terraço e aplicar o gesso. Pronto, eu já vos disse, acabamento da minha cena. Em algum momento se arrependeram de ter comprado uma casa com tantas obras? Respondemos os dois ao mesmo tempo de forma honesta. Não. Já respondi. Já? É não? Não. Não, é sim. Estou a ser honesta. Eu já te disse isso, não já? Bom. Sim, já me arrependi, mas eu disse que estava arrependida num momento de crise emocional. Portanto, não era a verdade. Aquilo eu estava desesperada, cansada, esgotada. E quando estamos cansados e esgotados, achamos que a solução é arrepender-nos das decisões que tomamos no passado. E a realidade é que quando eu penso nisso, não me arrependo, nem pouco mais ou menos. Só que quando eu estou esgotada e cansada, eu falo muito e digo muita estupidez. Então pronto, disse que estava arrependida. Próxima. Em termos financeiros, investiram mais ou menos do que previam nesta fase de obras? Mais. Quando receberem um orçamento, acreditem que não está lá tudo. É sempre a mesma treta, não está lá tudo. Depois, quando estão a fazer as coisas, há sempre algo que não foi contabilizado. Sempre. Não vale a pena prolongar muito, é isto. Como está sendo sustentar financeiramente e emocionalmente as duas casas? Muito complicado. Estamos mortinhos, principalmente agora. Estamos numa fase em que começamos a ver a casa mais avançada e estamos mortinhos para largar a outra casa e vir para aqui morar. Portanto, aquilo que nós agora estamos a tentar fazer é vir para aqui, terminar aquilo que precisamos para nos mudarmos. Nós temos que ter a casa de banho e a cozinha prontas. E então é isto que nós nos estamos a focar. O terraço tem que ser feito, eu estou sempre a dizer isto, mas tem que ser feito porque é uma fonte de infiltração muito grande e enquanto é verão e está sol, nós temos que fazer aquilo. Mas tem estado sol e chuva, tem dificultado muito a cena. Por isso é que está super atrasado lá fora, porque nós não estávamos a contar que no verão chovesse tanto. Está sempre a chover, pronto. Então, qual é a parte da casa que mais gostamos até agora? Que é neste momento, é o solário. Para mim é muito difícil. Eu estou-me a afeiçoar
a 2 espaços exteriores, que é o alpendre, que eu adoro, mas estava a fazer muita impressão, agora está com as manchas, de eu ter passado a máquina de pressão e está com as manchas e não sei o quê, tipo, eu gostava muito dele antes. Mas é um espaço que eu tenho assim uma afeição muito grande, é o alpendre, porque imagino-me ali a beber um cafezinho na minha mesinha redonda, toda lindona, ali, esquece, estou focada no meu café no inverno, ali a ver a chuva a cair nas minhas escadinhas cascata, que ninguém gosta, mas que eu adoro, e o meu terraço. E eu acho que neste momento são os meus 2 sítios preferidos porque me deram muito trabalho, a sério. Porque estou muito, eu sei o quanto saiu do corpo para fazer aquilo, então ganhei um carinho muito especial àqueles espaços e eu estou ansiosa para ver o meu terraço com o pavimento, ansiosa, porque eu acho que vai ser assim, eu quando vi pavimento naquele terraço, ninguém me para nesta casa, garanto-vos, a sério. Próximo. Olá Bárbara, neste ano se atingiram algum objetivo proposto no início da obra? Eu acho que não havia assim nenhum objetivo concreto. O único objetivo que eu não cumpri neste ano foi vir viver para aqui. Mas isso não foi culpa nossa. Mas não, não havia um objetivo num ano. Percebem? Há um objetivo a longo prazo, não há um objetivo neste ano. Pronto, nós não pusemos, daqui a um ano eu quero ter isto feito. Não há isso. Havia a questão de nos mudarmos para cá, que infelizmente não conseguimos, mas que estávamos a ver se a gente quer nos mudar este ano. Pronto, vamos responder a mais 2 perguntas. A primeira é, nunca pensaram em vender a casa no estado em que está neste momento? Neste momento. Se aparecesse alguém para comprar a casa, vendias? Conforme o preço. O André vendia e já falamos sobre isto várias vezes. O André disse, se nos pagassem isto pela casa, porque acho que isto foi uma pergunta qualquer que surgiu no Instagram, não foi? Acho que foi uma cena assim qualquer. E o André disse automaticamente que vendia. Eu não vendia. Se fosse outra casa qualquer, agora esta não. Esta tem, o André não sentiu tanto isto, mas eu tenho uma ligação com esta casa muito grande, muito especial, que só eu é que assim, acho que estava a perceber pelos vídeos do YouTube que fiz sobre a casa, pela história da casa, e eu não vendia. Próximo, porque a demora na canalização? O que aconteceu? O que aconteceu foi que a gente não tinha dinheiro suficiente. Simples. Simples quanto isso, ok? A canalização e a eletricidade foi uma das especialidades que mais nos surpreendeu em termos de custos. Fica extremamente caro, ok? Muito caro. Acho que foi a especialidade mais cara de todas, não foi? Pronto, foi a parte da casa mais cara, porque a casa é muito grande, tem que ser tudo feito do zero, enfim, pronto, mas foi por causa disso. Outra pergunta que me fazem muitas vezes é, que tipo de empréstimo é que nós fizemos associado a isto da casa? É empréstimo de aquisição mais obras, ou seja, o banco empresta dinheiro para a aquisição da casa e depois empresta dinheiro para as obras. Não para o valor total das obras, ok? Mas empresta o valor para as obras, portanto. Mas pronto, acho que é isto. Damos por terminado aqui o vídeo. Espero que tenham gostado. Para nós, eu acho este vídeo, não sei, para mim é importante. Acho engraçado rever tudo isto e estas perguntas e responder-vos, porque se a gente for a pensar naquilo que passamos num ano de obras, primeiro eu acho que passou super rápido. Eu acho que na minha pequena vida foi o ano que passou mais rápido de todos. Talvez porque nós não temos tido muito tempo para parar para respirar. Acho que vai ser muito importante quando nos mudarmos para cá. Quando nos mudarmos para aqui para casa, vamos poder respirar só esta casa. E vai ser muito importante, porque neste momento nós temos sempre que, apesar de tudo, não temos empregadas de limpeza, não temos nada, portanto, somos nós que cuidamos de ambas as casas e é muito esgotante, porque saímos daqui, temos que ir tratar de outra casa, temos os animais todos, portanto, temos toda uma vida pessoal também para gerir e torna isto muito mais complicado. Nós sempre dissemos que se não tivéssemos filhos já estávamos cá a morar. Há muito tempo. Provavelmente tínhamos comprado a casa e tínhamos nos mudado. Como temos os miúdos, temos que gerir tudo de forma muito diferente e torna mais complicado. Pronto. Mas não é impossível de se fazer, ok? Só que é preciso é ter um bocadinho mais de paciência. Mas é isto, dou por terminado o vídeo. Espero que tenham gostado.
Não se esqueçam de subscrever ao canal, sigam-nos no Instagram, que nós por lá vamos partilhando novidades praticamente todos os dias. E isto, olha, uma beijoca muito grande, manda um beijinho. Beijinho. Ai, que horror! Para. Ele tem um problema, não consegue estar quieto. Com as pernas, com as mãos e estala, igual que nervos, pá. Está aqui esta. Sei que me Que coisa irritante. Que coisa irritante. Estava a dizer, tu cortas no raciocínio, eu fico doente, a senhora ainda está a gravar. Isso cá não está, até te salvei.